E esse sorrisinho de canto de boca que a Ana Hickman faz quando tá falando da agressão? Será que é mentira? Será que isso aqui ela tá disfarçando? Gente, vocês têm que aprender de uma vez por todas o que é a diferença de um gesto conversacional que a pessoa faz, que não significa nada, para um gesto emocional. Quantas vezes eu precisar repetir isso pra vocês, pessoal? Pelo amor de Deus. Fala aí pessoal, beleza? Vitor Santos aqui. Hoje nós vamos então analisar o caso Ana Hickman, né? Vamos ver então o que Ana Hickman falou na entrevista que concedeu à Record, onde ela disse ali sobre a agressão que sofreu do seu marido, até então marido Alexandre Correia. Muitas dúvidas surgiram, será que tem partes da história dela, da versão da Ana Hickman que são falsas, que a Ana Hickman tá omitindo alguma coisa? Qual será que foi a motivação? Será que foi por conta de dinheiro? Enfim, o que motivou aquela agressão? Foi realmente uma agressão? Foi apenas um desentendimento verbal? O que aconteceu? Vamos então observar as palavras, então fazendo uma análise da retórica da Ana Hickman juntamente com os comportamentos não verbais que ela demonstra, tá certo? Lembrando, pessoal, esse é um caso muito sensível, peço que vocês respeitem todas as pessoas comentadas aqui nesse vídeo, tá certo? Não use esse vídeo para atacar ninguém. Dito isso, vamos então analisar e entender quais emoções e comportamentos a Ana Hickman nos mostra. Na nossa conversa, já indo direto ao assunto, eu queria saber o que de fato aconteceu naquele dia. Difícil reviver algumas coisas, mas agora dá pra falar sem chorar. Vamos ver que inicialmente ela já dá aquela respirada funda, é difícil reviver algumas coisas, etc e tal. Ela tá fazendo um preâmbulo, é muito comum as pessoas fazerem um preâmbulo antes de entrarem em assuntos que são desconfortáveis, assuntos que são emocionalmente sensíveis demais. É comum a pessoa não abordar esse assunto de primeira. Então ela faz ali um breve preâmbulo, até para poder se preparar para lidar com um assunto que é emocionalmente desgastante. Vocês estão percebendo que ela fecha muito os olhos nesse momento, né? Ela vai falar muito e ela faz ali momentos onde ela fecha os olhos pelo tempo superior à pronúncia de uma sílaba. Isso é chamado pra gente de não visualização. Já expliquei sobre isso em alguns momentos, mas basicamente a não visualização significa uma tentativa de não ter contato com um estímulo negativo. Então eu vou falar sobre algo que eu não gosto, é muito comum que eu feche os olhos momentaneamente, como se eu não quisesse nem ver sobre aquilo que eu estou falando, tá? Então ela faz esse preâmbulo com esse comportamento aí de incômodo para falar sobre a situação. Obviamente faz total sentido você ter que falar sobre isso publicamente. Deve ser super desconfortável, né? Vamos lá? Chorar. Já chorei muito, acho que eu já gastei todo o meu estoque de lágrimas e principalmente eu nunca pensei que fosse ter... Aqui a postura da Ana Hickman é muito interessante, né? Ela tá falando sobre a situação, mas percebam que ela não quebra a postura, ela tá ali com uma postura, o peito estufado, o queixo levemente elevado, ela não está com os braços cruzados, o que é chamado pela doutora Amy Cuddy de postural feedback. O nome dessa postura é uma postura de confiança. Ana Hickman tem todo um backgrounding na apresentação de programas de TV, um backgrounding também como modelo, então estar utilizando uma postura de confiança é algo muito comum para ela, né? Não significa porque ela está nessa postura, ela está super confortável em falar sobre o assunto. Essa é uma postura padrão que faz sentido com a linha de base da Ana Hickman, tá? Com o histórico de vida dela, enfim. Uma montanha-russa de sentimentos, de emoções. Eu já tive alguns episódios na minha vida muito difíceis. Aliás, a minha vida tem sido feita de provações, momentos de emoções. Eu já tive alguns A queda da cabeça, o que é conhecido como a D54, é o que a gente fala do sinal velado de vergonha, ou do sinal de culpa, sentimento de culpa, enfim. É comentado não só no Unmasking the Face, como também no Emotions Revealed, como em outros livros que falam sobre comportamento não verbal. What We Are Saying, por exemplo, John Navarro. A queda da cabeça, né, o AD54, é um comportamento muito comum da vergonha, do sentimento de culpa, né? Aqui é interessante ver a Ana Hickman falando sobre isso, porque ela tá falando do passado dela, né? Ela vai lá e fala assim, eu já passei por momentos na minha vida muito desgastantes, etc e tal, provações, e bem quando ela fala isso, ela apresenta a quebra do comportamento, ela apresenta essa queda de cabeça. Talvez um sentimento de lembrar disso e se sentir envergonhada, se sentir culpada de alguma forma ao lembrar disso que ela tá dizendo, né? episódios na minha vida muito difíceis. Aliás, a minha vida tem sido feita de provações já há bastante tempo. Isso aqui, galera. Isso aqui é o que o pessoal mais me pergunta. Vitor, mas Ana Hickman tava lá na entrevista e ela fez o sorrisinho de canto de boca. E você, metaforando, já disse que esse sorrisinho aí é expressão de desprezo. Se a pessoa move ali apenas um dos cantos dos lábios, ela está fazendo desprezo. Sim, uma das configurações do desprezo, né, da microexpressão de desprezo, é a assimetria na face, é a contração unilateral. Mas perceba uma coisa, nessa expressão da Ana Hickman em específico, nesse momento, ela contrai de fato um dos cantos dos lábios, muito mais do que o outro,
Só que é interessante perceber que essa contração fica na face por um tempo muito longo e é uma contração bem brusca. Ela tá aqui conversando e do nada ela já faz aqui, né? Ela tá lá, pá, não, porque não sei o que, e provações muito difíceis. Isso aqui fica no rosto por bastante tempo. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos aqui no canal, mas basicamente isso é um gesto conversacional, tá certo? Quem é aluno nosso do curso de análise de linguagem corporal já está acostumado com os gestos conversacionais, né? A gente comenta sobre eles no artigo, a gente ouve muito sobre eles, né? Estuda sobre eles no artigo Movement with Precise Meanings, do Friesen com Ekman. Basicamente um gesto conversacional é um gesto que a pessoa faz sem algum significado emocional específico, né? A pessoa não fez esse gesto porque ela está se sentindo emocionalmente com a sensação de desprezo, com a emoção de desprezo, ou porque ela está sentindo desprezo pelo marido, no caso da Ana Hickman, né? Ou desprezo pela entrevista. Não, o gesto conversacional é apenas um gesto para manutenção da conversa. É um gesto que eu faço tentando aqui mostrar para as pessoas que estão ao meu redor algum sentido nessa frase que eu estou dizendo, algum sentido emocional, mas não que eu esteja sentindo uma emoção. É quando, por exemplo, quando alguém te pergunta assim, cara, e aí, conseguiu fazer aquele trabalho? Você fala, poxa, falar a verdade pra você, cara, foi puxado, mas consegui fazer. Essa expressão aqui não significa que eu estou sentindo emoção nesse momento. Nossa, que dificuldade. Não, eu tô só ilustrando o sentimento que eu tive naquele momento, não é? Mas é um gesto meramente conversacional, é apenas um gesto de empatia, para você manter a conversa fluindo. Como a Ana Hickman é uma grande comunicadora, ela está acostumada a fazer esses gestos empáticos, gestos conversacionais na comunicação dela, mas isso aqui não tem sinal emocional nenhum, pelo tempo que fica na face, enfim. Já há bastante tempo. Olha o tempo que o gesto fica, já passo por provações da minha vida, já há bastante tempo. Agora se desfez. Parece que... Aqui sim tem um gesto, tem uma expressão emocional. Então ela tá lá fazendo gesto na face, a hora que ela fala há bastante tempo, logo em seguida ela vai falar e parece que. Quando ela vai falar e parece que, aí sim a gente vê uma expressão genuína de desprezo. Feita de provações já há bastante tempo. E parece... Aqui, ó. Agora sim uma microexpressão de desprezo. A simetria unilateral no canto dos lábios é bem rápido, vai e volta. Isso não vai e a expressão já muda. acabar tão Ali naquele momento sim uma expressão genuína de desprezo, pessoal. cedo. Aquele dia 11, sábado, pouco... Uma expressão genuína de desprezo ali, seguido de um comportamento de queda de cabeça mais uma vez ali, a sensação de vergonha, de culpa, enfim. E agora ela tá relembrando como que foi a agressão. Depois da hora do almoço, tava tendo uma conversa com meu filho na cozinha. Uma conversa sobre algumas mudanças que provavelmente aconteceriam na nossa vida com relação à nossa casa. Interessante ver como ela usa bastante a cabeça na comunicação dela. Ela usa bastante esse gesto síncrono, que a gente fala, né? Que é quando um gesto emblemático no caso aqui seria mais um gesto conversacional e um gesto ilustrador, né? Pontuando com a cabeça. Não um gesto emblemático. Então, quando a pessoa vai utilizando esse gesto ilustrador para pontuar a comunicação, percebam como isso é um detalhe na comunicação da Ana Hickman. Tá? Ela está quase sempre impelindo a cabeça ali para pontuar e enfatizar o que ela está dizendo. Com relação a algumas coisas que ele... Aqui a gente vê um comportamento facial de raiva, né? Ela vai falar algumas coisas que vão mudar e faz um comportamento facial de raiva. A vida com relação à nossa casa, com relação... Vocês conseguem ver pela contração aqui na região interior das sobrancelhas, juntamente com o estreitar das pálpebras, né? Um comportamento de raiva. Algumas coisas que ele está acostumado e eu sempre tive algumas coisas que ele está acostumado. Que interessante. Ela estava conversando com o filho dela, né? Esse era o contexto, porque a família, a vida deles ia mudar, provavelmente por uma questão financeira. E percebam a expressão que ela faz nesse momento, quando ela vai falar que estava explicando para o filho algumas coisas que iriam mudar, algumas coisas que o filho, de certa forma, era apegado, que o filho gostava e que essas coisas iriam mudar. E ela faz essa expressão aqui, a contração no músculo risórios, na lateral aqui dos cantos dos lábios, esticando a linha da boca horizontalmente, um aumento aqui na abertura ocular. Isso é uma microexpressão de medo. Então ela está lembrando quando ela falava com o filho sobre mudanças que a família ia passar e medo, né? Esse medo pode ser pelo teor da conversa, talvez por uma questão financeira que a família
nunca se encontrou, nunca esteve, né? Que a família não experienciou nos últimos anos, e talvez esse medo também pode ser por ela estar lembrando do que aconteceu logo em seguida, porque provavelmente foi após essa conversa que começaram as agressões nesse momento. Mas enfim, a gente vê um medo aí, não é? E eu sempre tive uma conversa muito aberta com meu filho, a gente sempre conversou sobre tudo, sobre escola, sobre o dia a dia, mas por conta desta conversa... Novamente, ó, percebam como ela cai a cabeça a hora que ela vai falar, mas por conta dessa conversa, ela não consegue sustentar o olhar. Ela tá olhando aqui para a apresentadora, né, para a jornalista que tá entrevistando ela a todo momento. A hora que ela vai começar a falar da briga mesmo, de quando começou a discussão que culminou na agressão, ela baixa a cabeça, não consegue sustentar o olhar. Novamente, comportamento de culpa, de vergonha, tá certo? E de outras coisas que aconteceram antes. A briga começou, eu comecei a ser... Ela começa a se movimentar mais na cadeira também. Você vê aí os sinais de ansiedade, de incômodo, de desconforto se manifestando. Vai entrar no assunto principal, no assunto mais difícil. É bem comum isso acontecer mesmo. Sinais de ansiedade que começam a aumentar. Achincalhada pelo Alexandre. Começamos com uma briga verbal e aí... Aqui um ponto, né? Assim, não tem nada a ver com a análise, mas um ponto, uma observação pessoal. Pelo Alexandre. Briga começou, eu comecei a ser achincalhada pelo Alexandre. Perceba como ela começa a falar sobre a situação e ela vai mantendo um fluxo verbal, né? E sem acelerar, sem gritar, sem berrar, sem descarrilhar. E ela usa o termo achincalhada. Eu acho muito bacana como que uma boa retórica, um bom vocabulário embeleza ainda mais a pessoa. Ana Hickman é uma mulher belíssima, né? E quando você é uma pessoa utilizando um vocabulário magnífico, achincalhar, se eu não me engano, tem algo a ver com escarnecer, com zombar, né? Ridicularizar o outro. Bem, meio parecido com o significado de chalaça, né? Chalaça é ser zombeteiro, né? Chalaça é aquela zombaria, o gracejo, enfim. A pessoa quando usa um português ali, quando usa o vocabulário de maneira correta, fica muito mais bonito, né, cara? Assim, um comentário muito pessoal mesmo. Eu acho belíssimo esse tipo de situação. Quando a pessoa, mesmo no momento onde ela poderia estar ali perdendo todo o controle emocional e faria sentido pelo episódio que ela clama ter passado, o episódio de agressão, ainda assim ela mantém a postura e usa ali, demonstra um total domínio das palavras dela. Isso é muito bacana, muito digno de ser comentado mesmo. Mas vamos seguir aí. Começamos com uma briga verbal e aí tudo, infelizmente, acabou terminando do jeito que... Novamente ela vai ali pra máscara, né? Pra máscara dela. A máscara que a gente fala, né? Uma das máscaras sociais mais utilizadas é o sorriso. Isso é comentado também no Emotions Revealed. Você utiliza muito a máscara facial do sorriso quando você quer ocultar suas verdadeiras emoções. Existe até uma expressão muito conhecida chamada Miserable Smile, que é comentado no Emotions Revealed, né? O Miserable Smile, sorriso miserável, vamos dizer assim, é uma máscara facial que a gente utiliza quando a gente está no momento, geralmente numa situação pública, numa situação que pode ter ali um teor de humilhação, e a gente quer demonstrar publicamente que a gente não está se sentindo mal, que a gente não está se sentindo humilhado, a gente acaba ali fazendo um sorriso, ele pode aparecer ali um sorriso unilateral em alguns casos, como esse aqui que a gente está vendo, né? Então eu tô aqui mantendo o controle, a situação é ruim, mas eu não vou demonstrar que eu tô muito mal por dentro, eu vou fazer esse sorrisinho que acaba não sendo como um sorriso completo, né? Sai muito mais como um smirk, não um sorriso unilateral, do que como um sorriso completo. No último dia 11 de novembro, Ana foi a delegacia... Um ponto aqui, o rapaz aí, o ex-marido da Ana Hickman, parece muito o vô do Ben 10, não parece não? O Max Tennyson. Delegacia registrar queixa Bizarro, contra Alexandre por violência doméstica e lesão corporal. Houve de fato agressão. Agredida pelo vô do Ben 10. Sim. Tomou o Omnitrix dele. Vamos seguir aqui. Seu filho presenciou a agressão. Houve de fato agressão. Houve de fato agressão? Pergunta da jornalista. Sim. O que a gente vê? A gente vê novamente os olhos fechados da Ana Hickman. A gente vê um aumento no gesto manipulador autopacificador nas mãos. E ela movimenta com a cabeça. Sim. Lembra que a gente falou no começo, na linha de base dela, que ela tem esse comportamento padrão de pontuar com a cabeça coisas que ela está dizendo, que são fatos, né? Quando ela estava relatando fatos da vida dela, que ela conversa muito com o filho, etc, etc, ela sempre pontuando com a cabeça. Aqui não foi diferente. Sim, houve agressão. E lesão corporal. Movimento de cabeça sincronizado com a palavra, né? Com a verbalização. Sim. Houve de fato agressão. Sim. Seu filho presenciou a agressão. Aqui é interessante.
aqui é bem interessante. Ela está nesse fluxo, não sei o que, eu sempre converso. Perceba uma movimentação, o fluxo verbal e o fluxo de movimentação de cabeça. Eu tô aqui, meu filho não sei o que, meu filho não sei o que lá, houve agressão? Sim, eu tô nesse ritmo. Seu filho presenciou agressão? Microexpressão de surpresa, né? A abertura da boca junto com a abertura ocular, que a gente tá vendo aqui, quebrou o fluxo. A hora que ele fechou a porta no meu braço, não. A hora que ele fechou a porta no meu braço, não. Novamente, sincronia. Ela falou o não e fez novamente a sincronia com a cabeça. Mas antes disso, sim. E aqui é um ponto curioso, galera. A hora que ele fechou a porta no meu braço, não. Porque até onde eu entendi, esse foi o momento que mais gerou burburinho na internet, né? O momento que o marido teria fechado a porta no braço dela, que causou a lesão, e isso teria sido a agressão. Então ali a gente vê uma congruência completa, né? Ela para o que ela tá fazendo. Seu filho viu? A hora que ele fechou a porta no meu braço, não. Congruência completa. Ela parou o movimento, verbalizou o não e fez o não com a cabeça. Sincronia gestual, sincronia verbal. Porém, veja o que ela vai falar em seguida. Ela vai falar que antes disso, sim. Mas antes disso, sim. E aqui é interessante, ela vai falar mais antes disso sim, ela vai para não visualização de novo, a movimentação de cabeça dela fica incerta, a gente fala que é a movimentação confusa, né, que é o AD54 mais os ADs laterais de cabeça, né, então é o sim e o não ao mesmo tempo. Percebam que ela fala mais não sei o que sim e já faz o não logo em seguida com a cabeça. A hora que ele fechou a porta no meu braço, não. Mas antes disso, sim. Mas antes disso sim. Então, uma movimentação de cabeça Qual foi o... confusa, tá certo? Uma alteração verbal no começo, ela fala tudo numa fluidez, apenas num fluxo verbal, depois ela dá a pausa. Nesse momento que ela dá a pausa pra frente, o fluxo dela fica muito grande, a pausa, e logo em seguida ela corre muito com as palavras. Antes disso, ela não estava correndo com as palavras, ela estava assim, bom, eu sempre tive o hábito de conversar com meu filho sobre escola, sobre a vida, sobre não sei o quê. Ela estava com o fluxo verbal tranquilo. Nesse momento aqui, depois da pausa, ela corre muito. Ele fechou a porta no meu braço, não. Blá, blá, blá. Mas antes disso, sim. Mas antes disso, sim, fazendo não com a cabeça. Então aqui pode ser, né? Poderia ser possíveis sinais incongruentes. Incongruentes quer dizer então que não teve agressão, que não. Incongruentes. A gente fala da incongruência, pode ser um sinal que gera pode ser um assunto, na verdade, algo que ela tenha falado que gera incerteza nela. Por exemplo, ela pode não ter certeza se o filho viu a agressão. Ela pode não ter certeza se o filho viu toda a agressão. Ela pode não ter certeza se o filho não viu a agressão dessa vez, mas o filho teria visto em outra, ou outras, enfim, se é que houveram outras. Eu não sei realmente, não dá pra falar, porque estamos falando de uma situação específica. Mas a incerteza pode vir por vários motivos. Mas aqui, eu queria mostrar pra vocês essa quebra de movimentação de uma linha de base que ela mesma mostrou, desde o começo pra gente, né? Foi uma quebra bem gritante do comportamento síncrono da cabeça, da não visualização que ela faz agora e da alteração do fluxo que fica mais corrido. Blá, 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 blá. Ela fala momentaneamente muito mais rápido. Qual foi o nível da agressão que você sofreu, Ana? Se é possível descrever isso? Lógico que sim. Novamente, perceba que ela está sempre sincronizando a cabeça. Lógico que sim. Quando ela fala sim, é sim. Quando ela fala não, é não. A sincronia do gestual dela com a cabeça, com a voz, é muito marcante. Nós começamos a discutir, ele começou primeiro a reclamar de novo, como eu já tinha feito diversas outras vezes, de que eu não tinha o direito de falar assim com o nosso filho, que a gente não ia perder nada, que a gente não ia mudar de casa, que era tudo uma grande mentira. Novamente, ela vai falando e percebam que agora ela faz questão de enfatizar com a voz e com a cabeça e com expressões de raiva, enquanto ela está falando, aparentemente sinais de congruência, tá? Nessa narrativa inicial dela, total sinal de congruência. E o mais importante, a gente sempre tem que avaliar a coerência da narrativa que está sendo falada. Uma família que se encontra numa situação financeira difícil, né, ou que está tendo ali um momento de crise financeira na vida familiar. E a mãe começa a explicar para o filho, isso pode gerar uma discussão entre a mãe e o pai. Não sei o que ela falou, mas, por exemplo, olha, filho, não vai dar pra gente comprar os bonequinhos que você queria de fim de ano, tá? De Natal. O pai fica bravo porque pro homem, né, existe um estigma muito grande pro homem que ele tem que ter a imagem do provedor, etc e tal. Então, pro homem, ele pode se sentir incompetente ou ruim vendo a mãe ter que falar pro filho que ele não vai dar, ele que é o cara que bota dinheiro na casa, não vai conseguir. Eu tô falando uma situação genérica, tá? Provavelmente a Ana Hickman traz muito mais dinheiro pra casa do que o ex-marido dela, não sei também, tá? Não sei.
trazia, enfim. Mas é uma situação que ela tem coerência para gerar uma discussão. Então a gente tem que avaliar se existe coerência na narrativa que está sendo contada, e aparentemente existe uma grande coerência. E que eu era uma louca e que eu tinha que parar com isso, que eu tava traumatizando o nosso menino. E na hora eu olhei e falei assim, para de mentir. A gente precisa preparar o Alezinho, porque muita coisa vai mudar. Percebam que ela, quando vai falar, ela tem essas pausas na comunicação dela. O fluxo verbal dela não é corrido e nem com pausas muito longas. Prestem atenção nessa linha de base dela. Outro ponto interessante. Vejam como ela está conjugando as frases, né? Os verbos quando ela vai falar, ela está explicando a narrativa. Eu estava conversando com meu filho, aí meu marido veio, aí eu falei, aí ele falou, eu falei, ele falou, ele gritou, eu gritei. Percebam que ela tá conjugando dessa forma. Daqui a pouco vai ter uma quebra na narrativa dela, tá certo? Aí que eu tinha que parar com isso, que eu tava traumatizando o nosso menino. E na hora eu olhei e falei assim, Na hora eu olhei e falei. Para de mentir. A gente precisa preparar o Alezinho, porque muita coisa vai mudar. E eu não posso ser responsável ou continuar mentindo pra ele como você tá fazendo, que fez tanto tempo pra mim. A gente precisa conversar e prepará-la, porque mais cedo ou mais tarde mudanças acontecerão. Agora ela está reelencando, né, repassando qual foi o discurso dela. Isso também é muito comum na narrativa, né? Existe uma coerência também aqui entre você reviver momentos quando você está contando uma história para alguém. Principalmente quando é uma história que tem um diálogo, é muito comum você reviver o diálogo também. E percebam que ela vai a cada momento ela vai fazendo microexpressões de raiva enquanto ela está revivendo essa memória. E ele é muito apegado a algumas coisas, eu não quero que ele sofra. E exatamente esse motivo de admitir os problemas, que ele não gostou. Ele não gostou. Presta atenção. Ele não gostou, aí ele falou, aí eu falei, aí eu olhei e falei, aí ele não gostou, aí ele falou, aí ele gritou. Ela está conjugando dessa forma os verbos, não é? E isso, a briga começou a ficar mais acalorada. E aí a briga começou a ficar mais acalorada. Que ele não gostou. E isso, a briga começou a ficar mais acalorada, as coisas que ele veio começou a falar comigo, e nessa o Alezinho, meu filho, começou a gritar também. A briga ficou mais acalorada, etc e tal, aí ele começou a falar as coisas comigo. Novamente, a gente vê a mesma postura dela de cabeça, sincronizada com a fala. E pedindo, parem de brigar. E o meu filho começou a gritar. Porque essas brigas eram constantes dentro de casa. Novamente, a sincronia, porque essas brigas eram constantes dentro de casa. A gente vê aqui, ó, movimentação de cabeça sincronizada com a fala. Não foi a primeira briga verbal que nós tivemos. E a expressão de raiva, juntamente com a negação de cabeça. Não foi a primeira briga verbal. É comentado no Getting to the Truth que a raiva é uma das emoções mais associadas à verdade, por conta do sentimento de injustiça. Quando alguém fala sobre algo e você se sente injustiçado, é muito comum você se sentir raiva. Como assim? Não, pô, não era a primeira vez, isso aí já tinha acontecido, já não é a primeira vez que isso acontecia. Então, sinais aí de congruência de que essa não era a primeira briga, né? Disso que ela falou, muito sinal de congruência, não só no verbal, no gestual com a cabeça, mas na expressão também e na voz também. E aí o Alezinho levanta da mesa. Aqui é o momento. E ela tá aqui, na história, falando. Eu tava conversando com meu filho e não sei o quê, porque não era a primeira vez. Aí meu filho chorou, aí eu gritei, aí o meu marido falou, aí eu falei, aí ele olhou, aí eu olhei. Aí ela dá uma pausa agora na Hickman, respira fundo, faz uma microexpressão de medo e muda a forma dela de conjugar. Ela para de conjugar no passado. A primeira briga verbal que nós tivemos. Prestem atenção. Microexpressão de medo. Pausa verbal. E aí o Alezinho levanta da mesa. Aí o Alezinho levanta. Ele começa a ir, ele corre pra piscina. Ele começa a ir, ele corre pra piscina, ela mesma gagueja. Ele corre. Tem uma pessoa que trabalha comigo, ela vai atrás dele pra... Tem uma pessoa que trabalha comigo, ela vai atrás dele. Pra acalmá-lo, e o Alexandre... Perceberam que ela mudou a conjugação? O que significa isso, Vitor? Isso é comentado em Getting to the Truth, mas também é comentado no manual, no tratado da CBCA, da Criteria Based Content Analysis, que é uma ferramenta utilizada para analisar discurso de crianças que relatam terem sido abusadas sexualmente. Então essa é uma ferramenta utilizada para discernir entre discursos que são verdadeiros e discursos que são relatos verdadeiros e relatos falsos. Quando a gente vai contar uma história
e a gente não tem certeza sobre determinado momento da história, seja porque a gente tá mentindo, inventando, ou porque a gente não se lembra exatamente como aconteceu, a gente preenche aquela parte da história com uma coisa chamada script memory. Script memory seria a memória de roteiro, ou a memória mais comum daquele roteiro, daquele tipo de situação diária, né? Script memory. Então isso é muito comum quando eu tenho um momento de incerteza, uma lacuna de incerteza na minha narrativa. Eu não tenho certeza do que aconteceu naquele momento, e aí pode ser por uma dificuldade cognitiva de se lembrar, pode ser por uma estratégia de estar querendo dissimular, inventar um fato, mas enfim, eu posso acabar preenchendo com script memory. E no Get It to the Truth é comentado que você observa momentos de script memory numa narrativa quando há uma alteração na conjugação verbal. Então, o sujeito tá lá conjugando. Então, o que você fez? Eu fui pra faculdade, aí eu estudei, aí eu fui no intervalo com os meninos, aí eu comi um lanche, aí eu lembro que eu voltei pra sala e tal, e teve aula de matemática, aí deu o horário, eu saí, aí, né, eu lembro que eu tô ali indo pegar o carro, bem nessa hora que eu vou pegar o carro, a Ana começa a conversar comigo, eu paro pra conversar com ela, nossa, a hora que eu vejo, né, já tá ali, tem uma hora que eu tô conversando com ela, aí eu lembrei que tava atrasado, eu peguei o carro, voltei pra casa. Percebem que eu troquei a forma de conjugar? É muito comum em situação onde eu tenho uma incerteza, ou nesse caso, nesse exemplo hipotético, porque o sujeito, na verdade, ele foi ficar com a Ana, ele foi trair a namorada, e quando ele é questionado, ele relata tudo que ele fez, chega nessa hora, ele cria um script memory do que ele normalmente faria. Aí nessa hora eu lembro que Ana vem falar comigo, aí começa a trocar ideia com Ana. Aí eu vou lá na cantina, pego um refrigerante, né? Como eu sempre pego, né? Enfim, a Ana toma esse refrigerante junto comigo, a gente conversa, a hora que eu vejo já foi uma hora que eu tô conversando com ela, aí eu peguei o carro, voltei aqui pra casa, na hora. Então é muito comum essa script memory. Ela pode surgir por uma má intenção mesmo, né? Por uma dissimulação, por eu estar mentindo de maneira deliberada ou por eu ter me confundido. Eu não lembro direito o que aconteceu, eu vou colocar o que normalmente teria acontecido. E aqui é evidente a script memory, né? Na narrativa da Ana Hickman. Ela muda a conjugação verbal na hora. Então ela está dizendo e aí ela muda. Tanto que ela dá uma pausa gigante, faz uma microexpressão de medo e aí ela já em seguida já muda a forma que ela está conjugando os verbos. Ela pode ter se confundido, ela pode estar querendo fazer uma estratégia jurídica, a gente não faz ideia, não tem como julgar, não é mesmo? Ela pode estar querendo omitir alguma informação para proteger o próprio filho, para resguardar a integridade moral do próprio filho, integridade intelectual do próprio filho. A gente não sabe. Mas que é nítido que houve uma troca na conjugação verbal nesse momento, houve. Continua, segue o Alezinho na parte da piscina. Tá vendo o que sua mãe tá fazendo? E continua aquele massacre de falar, sua mãe é louca, ela tem que parar com isso. Alezinho, calma, filho, vem cá. O papai vai conversar com você. Sua mãe tá mentindo, ela é louca. E outra coisa, né? Essa hora da história dela que muda a conjugação, que ela falou, ele falou, a hora que ela muda, é justamente a hora que ela fala que o filho teria visto a agressão antes, né, da porta fechar. É justamente essa mesma hora que a gente viu agora há pouco, que tem alguns sinais de incongruência. Então aqueles sinais daquele momento, que a gente viu na narrativa dela, é justamente essa hora aqui da narrativa que ela trocou a forma de conjugar os verbos. Pode ter uma relação entre si. Talvez, nesse momento, o Alezinho não tenha visto por completo a agressão. Mas para fins de, não sei, para fins de imagem, para fins jurídicos, talvez para Ana ela tenha preferido falar que ele viu também a agressão antes do momento de fechar a porta no braço dela. Não sei, de verdade, gente. Não faço ideia do que aconteceu, porque eu não tava lá, né? Mas é o que dá para falar por essas alterações comportamentais que ela tá demonstrando. Louca. E aquilo, eu falei assim, para com isso. Aí ela já voltou agora. E aí eu falei assim pra ele, para de falar isso pro nosso filho. Você tá criando, mais uma vez, uma mentira. Para de mentir pro nosso filho, para de mentir pra mim. E aí sim o negócio começou a esquentar. Tá vendo que agora, aí a fluidez verbal dela retoma, ela volta a conjugar no passado. Aí eu falei isso, eu falei para de mentir. Gesticulação sincronizada da cabeça com a voz. Eu volto a conjugar no passado também. Aí a hora que eu falei isso, aí a situação esquentou, aí a situação piorou. Ela já voltou a conjugar as coisas, os verbos no passado, da forma que ela estava conjugando. Com relação às palavras e tudo mais. Foi aonde eu pedi pra... E ela novamente volta com o fluxo verbal mais calmo, sem acelerar, sem correr com a narrativa dela, igual ela estava fazendo até então. Então o momento que ela teve a quebra da linha de base foi agora há pouco, na hora que ela vai falar o que acontece entre eles começarem a discutir e a hora que ele começa a ter de fato problemas ali com ela, de cunho físico, né? Quando ele começa a encostar nela, empurrar ela, enfim. Essa lacuna do filho deles sair dali do espaço é onde tem a quebra da linha de base, do espaço onde eles estavam discutindo. Pra essa pessoa levá-lo pra parte de trás da casa, porque nós temos a casa, todo mundo conhece, uma casa que eu já mostrei muito em rede social, enfim. Família toda reunida aqui embaixo. A casa onde Ana vive fica em Itu, interior de São Paulo. Foi onde tudo aconteceu. Tem um anexo, que é como se fosse uma segunda casa para toda a nossa equipe. O Alezinho foi levado para lá.
O Alexandre voltou pra mim, começou a gritar e continuou. O Alezinho foi levado pra lá. Os gritos começaram, a briga continuou, me chamando de louca, que eu tava descompensada, que eu tava inventando coisas. E aí eu olhei pra ele e falei assim, do jeito que ele veio pra cima com o corpo, eu falei assim, você vai me bater? Expressão de raiva, muita expressão de raiva nesse momento. Novamente, a raiva é uma das emoções mais associadas à sensação de injustiça, né? E perceba que a narrativa dela segue fluida, movimento de cabeça, sincronizado. Eu olhei pra ele e falei, você vai me bater? Você não vai ter coragem de me bater depois de tudo. Se você não admitir as mentiras, eu entendo. Agora, você vai me bater? E nessa, quando eu... A hora que ela fala, olha que interessante, ela fala, eu não sei o quê. E nessa, a hora que ela vai contar que esse teria sido o estopim pro marido ter a mudança de comportamento, olha a expressão de surpresa dela. Provavelmente revivendo e relembrando a situação. Falei isso, aí... A feição... Eu entendo. Agora, você vai me bater? A expressão de surpresa seguida da expressão de medo. E nessa, quando eu falei isso, aí... Aqui, ó. Expressão de medo, risórios, juntamente com a abertura ocular. Porque alguém que tá prestes a ser agredido, obviamente sente medo, né? Cara, ele veio pra cima de mim com tudo. E a feição dele mudou totalmente. E ele veio sim pra me dar uma cabeçada. Ele jogou o corpo e veio pra cima. Novamente ela faz a não visualização, né? Ela joga o corpo pra trás, na hora que ela vai falar, e ele veio sim pra me dar uma cabeçada. A não visualização, como a gente falou, eu não quero ter contato com aquele estímulo que tá me incomodando, por isso que eu acabo incorrendo numa não visualização. Ela acaba fazendo expressão de medo também ao contar isso daqui de novo, sempre contraindo risórios, né? Olhos arregalados e o canto dos lábios ali esticados horizontalmente. Então, medo também quando ela tá lembrando dessa situação. Um ponto verbal curioso é ela falar, e ele veio sim. Ele veio sim. Uma espécie de tentativa de reafirmar algo. Percebam o seguinte, se algo é um fato, eu não demonstro uma tentativa de reafirmar esse fato. Eu joguei a bolinha da minha mão e ela caiu sim no chão. Não, ela vai cair, é um fato, a gravidade vai fazer o seu trabalho e puxar a bolinha pra baixo. Então eu não falo, eu soltei a bolinha e ela caiu sim da minha mão e caiu no chão sim a bolinha. Você não reafirma um fato porque ele é um fato. A gente tá entrando aqui num mérito muito de tentar interpretar o que ela quis dizer, pela forma que ela quis dizer, não apenas pelas palavras dela, né? Quando a gente fala de retórica, além do movimento corporal, né, dos sinais corporais, é necessário o contexto de quem está falando para tentar entender o que a pessoa está dizendo. Talvez esse ele veio sim, né? Essa forma que ela utiliza pra contar, e ele veio e foi sim, ele tentou sim me agredir. Às vezes essa tentativa de reforçar o fato da agressão pode ser uma tentativa dela mesma de explicar possíveis discordâncias que estejam surgindo, né? Podem ter pessoas ali, pode ser o próprio ex-marido que no momento falou, não, você tá louca, eu não tentei te agredir, eu só fui pra cima de você porque eu tava chegando perto, e ela, não, você ia me agredir, você tá louca, eu não ia. Então esse e ele veio sim pode ser uma tentativa de reforçar pra ela própria uma dúvida que ela mesma tem. Talvez o filho tenha perguntado, mas mãe, o pai tentou mesmo bater em você? Talvez as pessoas em volta, mas ele tentou mesmo? Talvez ele mesmo tenha falado, mas você acha que eu ia bater em você? E aí ela talvez esteja em dúvida quanto a isso e esteja tentando reforçar até pra ela internamente. Não, ele veio sim. Até por isso talvez a não visualização. A gente fecha os olhos muitas vezes pra cortar o canal visual pra se concentrar em algo que a gente tá falando também, além da não visualização. Então eu não quero ver esse estímulo, mas eu quero me concentrar no que eu vou falar. Não, ele veio sim, eu não quero duvidar disso. Não vou duvidar disso, não, eu tenho certeza. Pode ser uma forma de interpretar essa fala dela, como foi falado, tá certo? Ele não me acertou porque eu me esquivei. E no que eu me esquivei, eu fui buscar o meu celular, que tava no balcão da churrasqueira logo atrás. Eu me virei, peguei esse celular e falei pra ele, se você vier pra cima de mim, eu vou chamar a polícia. Tá, perceba como o gesto ilustrador dela vai na hora. Eu virei, peguei no balcão da churrasqueira, ó, ela vira pro lado que tá a churrasqueira, estica o braço, pega ali o celular imaginário, todos os sinais de congruência não verbal com o que está sendo falado. Sinais de congruência entre o gesto e entre o que está sendo falado. Falei isso uma, falei isso duas, falei isso três, e aí... Olha a sincronia do gesto com a fala. Ele veio pra cima de mim, tentou me agarrar, me abraçar, pra que eu não deixar... Não sei se ele não tava acreditando que eu fosse fazer isso, mas ele tinha esse hábito de quando ele tava perdendo na conversa, na briga verbal, porque eram frequentes essas brigas, e vinha e me agarrava com força pra eu não sair, porque eu falava assim, não chega perto de mim, não me encosta, não me toca. Aí ele começou a perder o controle mais ainda, eu corri, eu comecei a gritar, pedindo socorro, sim, pra quem... A força que eu tinha, eu gritei muito. Eu gritava, socorro! Chama a polícia, 190. Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. E nessa, eu consegui me desvencilhar dele. Sincronia gestual verbal. Eu fui pra cozinha, porque eu queria me trancar na cozinha. Eu fiquei com medo dele, com muito medo. E a minha cozinha tem uma porta de correr.
E quando eu fui tentar fechar a porta, ele começou a segurar e a gente começou a... Novamente, vocês veem a sincronia na hora que ela vai falar, como que o gesto dela já vai na hora, lembrando do que aconteceu. Brigar e lutar pra poder tentar... Ele tentando segurar a porta aberta e eu tentando fechar. Quando ele viu que ele não ia conseguir, eu não ia ter que largar a porta, ele pega essa porta e bate com toda a força. É a mão que eu tava segurando o celular. Ele fecha a porta exatamente na parte aqui do meu cotovelo. Eu acho que eu tava com a adrenalina e o sangue quente tão forte que na hora eu não senti dor. Percebam como ela aproxima o corpo quando ela vai falar. A gente fala sobre proxêmica, né? Quando eu tenho dúvida sobre o que eu tô falando, é muito comum o afastamento. Quando eu tenho certeza, eu me aproximo. É muito comum a aproximação corporal quando eu tenho convicção no que eu tô falando. Eu tava com a adrenalina e tal, eu não senti dor. Mas os meus cachorros estavam atrás de mim, a Fanny e o Joaquim, latindo muito por conta da briga. Eles não... Como eu já tinha visto o Alexandre gritar muitas vezes, toda vez que ele gritava, os cachorros ficavam muito alterados em casa. E eu gritei pega. Aí você tem novamente, antes dela falar que gritou pega, você tem uma pausa grande de novo. Ela tá seguindo num fluxo, ela pausa, faz a quebra do contato visual, respira e fala. E eu gritei pega. E nesse momento ela não faz nenhum gesto. A hora que ela fala que gritou pega pro cachorro, a gente não vê gesto nenhum. Ela tá aqui, ó. E eu gritei pega. E ela para pra olhar pra entrevistadora. Todas as outras partes a gente vê o gesto. Eu peguei o celular, eu corri pra lá, eu fechei a porta e tal. Aí eu gritei pega. Novamente, um momento que a gente vê que não parece ter muita sincronia gestual e verbal. E o Joaquim pegou. O meu cachorro voou pra cima. E perceba que agora, ao invés de avançar, ela se afastou. E meu cachorro pegou. E o Joaquim pegou. Ela até aperta a boca. Dele. E ela não segue o olhar do gesto. No outro, ela tava olhando ela tava ali fazendo a porta fechando, ela tava olhando pra direção da porta, ela tava aqui, ela tava lá. E a hora que ela fala que o Joaquim pegou o cachorro, ela tá aqui olhando pra entrevistadora e o Joaquim pegou. Novamente é uma outra quebra de comportamento, né? Uma quebra que parece ser uma ausência de sincronia entre o que ela tá falando e o que ela tá demonstrando com o comportamento não verbal. Podem ser sinais incongruentes. Pode ser que o cachorro não tenha pegado coisa nenhuma, pode ser que o cachorro tenha apenas latido, pode ser que o cachorro tenha latido, mas não porque ela deu o comando, enfim. Pode ser qualquer coisa, mas a quebra comportamental é visível nesse momento. Aparenta ser nesse momento alguns sinais de incongruência, né? Eu consegui fechar a porta e travar as janelas também, eu só não consegui fechar a janela. Novamente, agora ela volta a falar, eu não consegui fechar a janela, aí ela já volta a olhar pra onde ela tá falando e fazer o gesto sincronizado, tá certo? Pra direção da onde ela tá apontando, de onde ela tá lembrando. Então aqui ela já recuperou a congruência gestual e verbal, tá certo? Que ficava em cima da pia. Bom, pessoal, sobre a parte da agressão era isso que a gente tinha pra falar, né? São sinais aí, muitos sinais congruentes do que ela tá falando, o começo da narrativa da briga, o histórico de briga passado, o momento que ela corre, que ela pega o celular, que ela fala, que ele vinha pra perto dela, muitos momentos congruentes. Existem umas pequenas lacunas ali de movimentos confusos. Esses movimentos confusos podem acontecer por inúmeros motivos, tá certo? A Ana Hickman não tá demonstrando um desespero na entrevista, desesperada, chorando copiosamente, mas a gente consegue ver um grande controle dela, né? Um grande controle das emoções. Claro que com muita expressão, microexpressão facial de raiva, é a expressão majoritária quando ela tá contando esse relato. E a raiva, como a gente já falou, é um comportamento muito comum na sensação de injustiça. Tá certo, pessoal? O que a gente tinha para falar de maneira resumida sobre o comportamento aqui, os sinais não verbais da Ana Hickman, é basicamente isso. Lembrando, pessoal, que a gente ainda está na Black Friday, tá certo? Vai acabar agora em novembro, portanto, se você quer aproveitar, estudar comportamento não verbal, melhorar sua comunicação e entender o que as pessoas ao seu redor querem, apenas olhando o comportamento não verbal delas e tudo isso pagando menos de R$200, você pode hoje, clicando no primeiro link aqui na descrição desse vídeo e se inscrevendo na Black Friday Metaforando, tá certo? Mas tem que aproveitar porque ela acaba agora em novembro. Tá certo, pessoal? Clica no link, aproveite a promoção, venha estudar conosco. Coloque aí nos comentários a sua opinião sobre esse caso, o que você acha que aconteceu de verdade aí. Deixe nos comentários a sua opinião. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e caso queira ajudar o canal, torne-se membro, certo? Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!